Oi, tudo bem? Vamos para o nosso segundo vídeo. A ideia é passando para vocês a informação dos nossos registros, tá? Tem algumas outras informações que poderiam ser agregadas, mas eu vou focar nos registros porque, como eu disse, eu quero que todos comecem a trabalhar, né, dentro do formato que nós decidimos na reunião de novembro. Então, a ideia é essa, tá bom? Nosso primeiro contato com o paciente vai ser via a triagem, a ficha de triagem, que não é preenchido por vocês, essa velho instrumento que a gente já conhece, que a gente já manuseou, mas eu só vou reforçar alguns dados aqui, né? Tudo é importante, né? Independente de ser específico da saúde mental ou não, é importante. Então, fica atento à identificação, à constelação familiar, à questão socioeconômica que está aqui. Inclusive no socioeconômico eu reforço, né, que ali tem um valor que o profissional do serviço social definiu. Então, este valor é um valor que é interessante, que é importante ser respeitado. Lógico que existem mudanças, existem. Pode ser que a ficha demorou a chegar até você, que nesse período o paciente ficou desempregado, ou arranjou um outro trabalho, ou está em outra condição, que você, enquanto profissional, pode no enquadre, né, que você for fazer com ele, na hora do contrato, rever este valor. Mas não esquecendo que existe um serviço social que estuda, que tem essa escuta para fazer isso de uma melhor forma. Não tendo condições para fazer, pode pedir uma reavaliação, tá bom? Mas voltando para a questão da ficha, tudo é importante, mas eu reforço que tem um item que eu gostaria que todos vocês não deixassem de olhar e reler, que é a queixa, né? Tem aqui, quando esse paciente vem, ele vem com uma queixa. Essa queixa a profissional vai estar registrando pra gente, dentro do olhar dela, né? E pra gente é um dado, todos os dados importantes, mas é um dado que a gente vai novamente transcrever para nossa ficha, que é de prontuário. Então, ao receber o paciente, eu já tive contato com a ficha de triagem, né? E eu vou abrir a minha primeira ficha. Independente de como eu faço o meu primeiro contato, né? Alguns vão focar o sigilo, outros vão focar a abordagem, independente, tá? Existem algumas coisas que são fundamentais nesse primeiro contato. É abrir um prontuário, que a gente já explicou como fazer a questão junto com o paciente do contrato, deixar tudo muito bem explicado quanto ao horário, faltas, que depois a gente vai estar falando sobre isso, vai estar falando de um sigilo profissional, vai estar explicando sobre a ONG, que é fundamental também que o paciente saiba aonde ele está entrando, ele está começando um projeto com uma ONG, né? Então eu vou estar falando de tudo isso e todas as informações aí de cada área, né? Do profissional e da abordagem, do sigilo, da ética e de todo o enquadre que a gente precisa fazer enquanto profissional. Mas voltando aqui ao impresso, neste momento eu vou abrir o prontuário do paciente, informações sobre o paciente. Eu preciso fechar esse prontuário no primeiro contato com o paciente? Não, mas eu preciso abrir, né? Pelo menos abrir eu preciso. E o abrir é pegar informações que a gente muitas vezes já tem, mas eu preciso pegar como eu posso dizer, confrontar até algumas informações do que eu já tenho. Então, nossa primeira formação do prontuário é a identificação. Inclusive, todos vocês têm esses impressos em casa, né? Releiam. Essa identificação é nome do paciente, Paula, mas na triagem já tem, mas eu vou pegar dessa informação da triagem até confirmar. É João Pedro Máximo mesmo? Tem alguma outra informação? Tá abreviado? Faltou algum nome, né? Porque às vezes na triagem ele tá mais emocionado, ou às vezes na triagem não era esse foco, né? Então a gente pega melhor a informação. Data de nascimento, estado civil, idade, naturalidade, se é menor, né? Quem é o responsável por esse atendimento, né? E depois a gente vai especificar algo mais direcionado para os menores, para os adolescentes, para as crianças. Depois eu volto a falar sobre isso. E a data de início. Então, se ele começou hoje com você, o processo terapêutico é a data de hoje que você vai estar colocando, ok? E nós vamos para a queixa. Existe a queixa da triagem, então é transcrever o que ele disse. Inclusive, eu particularmente, eu gosto de
ouvir a queixa dele, ele me traz a queixa, né? Até para que eu possa fazer o foco de trabalho, mas eu dou uma checada. Muitas vezes o paciente traz uma queixa muito diferente da triagem. Por isso que a gente colocou aqui, ó, a queixa da triagem e a queixa avaliada. Por quê? Primeiro porque pra gente é importante, são dados, né? O paciente vem com uma queixa e depois ele traz uma queixa totalmente diferente. Eu posso estar, inclusive, trabalhando com ele. Ó, na triagem você trouxe uma dificuldade de relacionamento com a sua enteada, como foco de trabalho, né? E a gente está aqui delimitando um pouco mais esse foco de trabalho e você não trouxe essa informação, né? Mudou a queixa, tem alguma coisa que você gostaria de agregar, não é mais isso. Por quê? Porque é importante, de novo, né? A gente está falando de papel ainda, de preenchimento. Então, depois, quando a gente estiver falando de processo terapêutico, aí é importante. São dados que a gente sabe que são importantes. Então, queixa da triagem e a queixa avaliada, tá bom? São 2 campinhos que vocês irão preencher. De novo, importante reforçar aqui, nós não podemos esquecer que informações sigilosas, que nós precisamos ser, sim, éticos, sucintos, né? Saber escrever numa linguagem mais, não numa linguagem muito chula, né? Nem sei se essa palavra poderia entrar aqui, mas uma linguagem mais adequada, né? É um prontuário do paciente. Então, a gente tem que ter termos que não exponham o paciente de uma forma que quebre o sigilo profissional, mas também eu não posso colocar informações tão rasas, né? Com terminologias rasas. A gente tem que utilizar as terminologias que nos foram apresentadas durante a nossa formação. Então, a gente tem que colocar, sim, essas informações de uma forma mais adequada. A queixa da triagem, né? Vocês vão estar lendo da profissional e de repente vocês até não concordam com a abordagem, com o termo que ela utilizou. Vocês podem transcrever, sim, desde que não percam o teor da informação, tá bom? Pode estar colocando uma informação desde que não perca o teor de novo, né? Pode transcrever com uma outra linguagem, mas desde que não perca o teor da informação, ok? E a queixa avaliada. Muitas vezes, né, o profissional vai falar assim, Paula, mas eu não consigo avaliar uma queixa só no primeiro encontro, ainda mais um encontro que tem tantas informações. Como eu disse, nós não estaremos fechando o prontuário no primeiro atendimento, né? Você pode fechar o prontuário no decorrer dos seus atendimentos, mas precisa ter essa informação, tá bom? E reforçando numa linguagem adequada, tá? Histórico clínico, né? Se esse paciente tem alguma doença clínica importante, é importante. Nós não podemos esquecer que o ser é um todo, né? Eu estou olhando o aspecto mental, estou olhando o aspecto emocional, mas ele é o ser como um todo. Então, se ele tem alguma doença, se é uma doença crônica, qual tipo de doença, que eu questiono quais são. Se ele tem algum CID, que é específico psiquiátrico, tá? Às vezes o paciente já chega com o CID, não do que ele acha, de um Google, mas ele vem com um relatório, ele vem com uma informação, você coloca aqui, inclusive se ele está medicado, qual o tipo de medicação, né? Isso pra gente é importante, porque se eu tenho um paciente que já é psiquiátrico, tem um CID e está medicado, né? Eu tenho que estar atento a essas informações, tem psiquiatra, não tem, tá indo, não tá indo, o remédio está tomando, não está tomando, quando foi feito esse diagnóstico, se eu vou precisar de passá-lo para uma avaliação psiquiátrica ou não, enfim, são dados que é importante vocês colocarem. O resumo do caso, de novo, né? Esse resumo muitas vezes não vai ser feito no primeiro encontro, mas depois eu vou chegar num resumão, né? Quem é este paciente? Como eu vou falar desse paciente? Como eu vou apresentar esse paciente para mim, né? No qual eu vou olhar e ler e eu vou ter uma foto, né, do caso, é uma foto do caso, onde tem que ter uma coerência, né, onde tem, de novo, eu reforço a questão da linguagem, a questão ética, a questão do sigilo, a questão da não exposição, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de trazer informações importantes para esse paciente, tá bom? Para este paciente, não, para este prontuário. E o plano terapêutico. Paula, o que é o plano terapêutico?
de novo, vou até dar uma paradinha aqui. Nós, enquanto profissionais, aqui no Eu Psico, independente da abordagem que cada um de vocês tenha, a gente já falou sobre isso, né? Cada um de nós temos que ter um olhar de terapia focal, terapia breve, né? Alguns fazem, estudam essa abordagem, outros estão aprendendo a estudar, mas o paciente ele chega com uma queixa e nós vamos ter que focar um pouco mais nessa queixa. Queixa muitas vezes que ele verbalizou e que não é ela, né? Porque a queixa manifesta e nós vamos juntos chegar na queixa latente, né? Mas nós precisamos chegar num foco de trabalho. Por quê? Porque aqui nós trabalhamos um período de 6 meses, né? Tentando resolver junto com o paciente essa queixa. Então é uma terapia mais focal. Eu tenho que ter um plano de trabalho, né? O profissional precisa ter um norteador, né? Como que ele vai trabalhar com esse paciente? A queixa é a ansiedade, né? Esse paciente traz como queixa, né? Ele não vai chegar muitas vezes falando, minha queixa é a ansiedade. Ele vai trazer uma série de coisas e a gente vai chegar na queixa que é a ansiedade. Como que eu vou trabalhar essa ansiedade? No meu plano terapêutico, eu vou trabalhar com o paciente o entendimento do que é a ansiedade. Eu vou trabalhar com o paciente com técnicas de relaxamento, eu vou trabalhar com o paciente levando ele a uma avaliação psiquiátrica, enfim, eu preciso trazer para mim, enquanto profissional, uma linha de pensamento de como eu vou trabalhar este caso para conseguir chegar na minha meta de trabalho, tá? De novo, eu venho reforçar que quando falamos em saúde mental, é tudo mais abstrato, sim. Dependendo da abordagem, a gente tem uma forma de trabalhar. Mas, de novo, eu venho sempre falar aqui no Eu Psico, né, que a gente não vai deitar o paciente no divã e ficar anos com ele, né? Nós vamos focar uma queixa e dentro dessa queixa estabelecer um plano de trabalho para que nós possamos aí tirar o paciente, que nós não tiramos, mas ajudar o paciente a elucidar as questões psíquicas e emocionais e ter uma qualidade de vida e emocional melhor, tá bom? Então esse plano terapêutico ele é fundamental. Pode ser mudado, pode, inclusive a gente tem aí a ficha de evolução que vai estar mudando, sim, né? Muitas vezes a gente vai estar mudando o nosso plano terapêutico. Se eu identificar que há necessidade de algum encaminhamento, eu vou colocar e para qual profissional? Muitas vezes é para psiquiatria, fonoaudiologia, neuropsicologia, psicopedagogia, nutrição, eu vou estar colocando aqui. Lembrando, né, trazendo aqui para vocês que existem profissionais que nós temos aqui dentro, que é a psicopedagogia e a nutrição, o psiquiatra, tá? Existem profissionais que eu gostaria que o paciente passasse, mas nós não temos aqui dentro, aí nós vamos encaminhar para fora. E a gente já falou disso também, vai ter um vídeo falando disso, que é o encaminhamento, como fazê-lo, né? Como preencher essas informações. Mas na nossa ficha e prontuário é isso que eu espero de vocês, né? Que essa ficha seja aberta no primeiro dia de atendimento, que vai ser óbvio preenchido no decorrer aí dos atendimentos, mas que nós tenhamos todas as informações preenchidas. E ao término, se o paciente ou desistiu ou teve alta, nós vamos sinalizar, né, ou a alta ou a desistência e vamos carimbar e assinar e ter aí o prontuário fechado, que depois a gente vai explicar. A gente no outro vídeo já até falou, né, como colocar no livro ata, mas depois a gente explica melhor como será esse fechamento, tá bom? Então, neste vídeo, vocês aprenderam, né, aprenderam não, né, gente, acho que eu fico até envergonhada de falar aprender, porque na verdade são informações que vocês sabem, alguns até mais do que eu, né? Porque trabalham aí há muito tempo nesse manejo de prontuários, mas eu trouxe para a gente ter um alinhamento. Acho que é muito numa linha de alinhamento das informações, ok? Ficha de triagem e prontuário. Até o próximo. Beijo!